Você já sofreu calote? Como é ruim sofrer calote, não é mesmo? Como é ruim ser enganado. Mas você consegue identificar quando uma proposta é um calote ou é uma proposta real? Quer saber um pouquinho sobre isso? Então fica aqui comigo no vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Toshio, tô aqui no Japão, trabalho com marketing digital aqui e eu também já sofri calote. Vou começar esse vídeo falando dessa maneira, como se fosse calotóricos anônimos. Não, os calotes anônimos. Então assim, eu também já sofri calote. E eu sei como é difícil. Eu também já acreditei em promessas que não eram aquilo tudo. Eu também já fui levado pela minha própria ganância, acreditando em propostas que iam me deixar milionário, mas no final de tudo não deu certo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência para eu poder te ajudar de alguma maneira a você identificar o que é uma proposta real e um calote. É claro que a gente não pode generalizar. Às vezes tem propostas que elas realmente são verdadeiras e querem te levar, né, a lucrar, a ganhar dinheiro, mas tem propostas que realmente são calotes. Né? E eu quero começar falando sobre as próprias propostas em si, né? As headlines, as manchetes, aquelas frases de impacto, né? Todas as vezes que você vê uma frase de impacto muito forte, tipo, vai ficar milionário, você vai clicar nesse botão e muda de vida porque você vai ganhar muito dinheiro, né? Ou então olha aqui meus resultados. Esse daí já é de praxe, né? Você identificar, né? E tomar muito cuidado porque pode ser um calote. E por quê? Por causa que nós todos temos ganâncias, entendeu? O problema não é a frase em si. Eu lembro de um jargão que dizia antigamente que era a ocasião faz o ladrão. Né? O que isso significa? É que de repente a pessoa nem é ladrão, nem tem uma índole para isso, mas de repente ela vê uma situação fácil, né? Uma coisa que ela pode pegar sem ninguém perceber, e aí ela acaba se tornando ladrão daquela ocasião, entendeu? Então a ocasião se faz o ladrão. É a mesma coisa. Às vezes a tua ganância, a minha ganância tá aqui guardada, mas aí a gente vê aquela frase, né? Entre aqui e você vai ganhar milhões. E aí aquilo vislumbra os nossos olhos. E aí a gente clica naquele botão, compra aquele curso e aí a gente é enganado. Mas quem foi enganado? Né? Quem que se enganou? Nós nos enganamos, é claro que a proposta estava ali, né? Mas nós nos enganamos pela nossa própria ganância. Não quer dizer que tipo assim, a pessoa não esteja errada em fazer uma propaganda daquele jeito, né? Uma propaganda apelativa já é o primeiro sinal de que as coisas não estão certas. Entendeu? Então tome cuidado com as propagandas apelativas, tome cuidado com aquelas frases de efeito, né? Uma outra coisa também importante entender são os gatilhos. O que são gatilhos? Olha gente, tudo é gatilho hoje em dia, né? Para você poder chegar nesse vídeo, eu apliquei um gatilho, né? Eu toquei num assunto que é de interesse da maioria, por exemplo, falar sobre calote, não é mesmo? Então, tome cuidado com os gatilhos. Quando você vê alguma frase de impacto, alguma coisa que desperte no teu coração, uma surpresa, um desejo, sabe? Tome cuidado com isso. Por quê? Por causa que às vezes os gatilhos servem simplesmente para te levar a um conteúdo. Agora, a maioria dos gatilhos te servem para te levar para o engano, entendeu? E como você identifica isso? Olha as propagandas. Né, esses dias eu vi uma propaganda, não vou falar de quem, talvez vocês vão saber de quem, porque tá tudo na internet. Fala assim, ó, com $1 você pode mudar de vida, entendeu? Né, com $1 você pode ter alguma coisa, com $1. Ou seja, a pessoa entende que ela não vai gastar mais nada. Só que aí depois que você entra lá na plataforma, não tem só $1. Né? $1 é para você adquirir algo que vai ser inútil para você. Mas aí depois disso tem que pagar isso, isso e isso. E como você já está envolvido naquele ambiente, você acaba investindo, entendeu? Ou seja, pode até ser que o projeto em si ele seja autêntico, mas o gatilho que te levou para aquele lugar, entendeu? Então, mesmo que você clique num lugar, mesmo que você acesse alguma coisa, analise se depois ali dentro a proposta continua a mesma. Uma outra coisa também para você identificar, analise as propostas. Se a proposta era de 1.000 ienes e depois muda para 5 e depois tem mais um 10, depois tem mais um 20, é engano, é mentira. Entendeu? Então, se a proposta começa sendo 1.000, que ela continue sendo 1.000. Esses dias atrás, né, eu fui fazer uma compra na China. Fui comprar uma camisa na China. E aí, a camisa estava muito barata. Então eu pedi a camisa. Falei, que legal. E aí o valor da camisa era 300 ienes. Falei, meu Deus, vou pedir. Só para ver a qualidade do produto.
E aí o que que aconteceu? Eu não demorou para receber, quando eu entrei lá, aí a pessoa falou, não, é 300, mas tem o valor do frete, que é 500. Opa, tá bom, 800, ainda tá tranquilo. E aí fiquei esperando e nada de chegar. E aí daqui a pouco a gente descobre, tem mais um frete. Tinha o frete até o galpão e depois outro frete do galpão até o Japão. E aí já foi para 2.000. Então assim, não é questão de valores. É questão que aquele valor inicial apresentado não é o valor, entendeu? Ele deveria ter falado o quê? O valor é 300 mais 500 mais tanto, entendeu? Agora, não foi apresentado da forma correta. Mudou a proposta, mudou os valores no caminho. Então, quando é assim, analise antes de você pagar, porque depois que pagar, ainda tem aqueles que devolvem o seu dinheiro, mas até devolver é uma dor de cabeça. Então, antes de pagar, analise se aquele valor inicial, ele vai continuar sendo o valor durante e até o final do projeto que você adquiriu. Se não for assim, provavelmente pode ser um golpe, provavelmente pode ser um calote. Entendeu? Uma outra coisa que você tem que analisar, transparência. A questão não é o que está vendendo, quem está vendendo? Quem é essa pessoa aí atrás dessa câmera? Essa pessoa que está falando aí agora, aonde que ela está? Ela tem rede social? Ela tem contatos na rede social? Ou é aquele perfil profissional que você não consegue falar com a pessoa? Aquele projeto que ela está te apresentando, da onde que veio? De quem que é? Essas coisas, elas precisam de transparência. A gente que trabalha com marketing digital, que apresenta, que desenvolve cursos ou projetos, nós precisamos transparecer para a pessoa. Nós precisamos transparecer a honestidade que nós falamos que temos. Nós precisamos transparecer a dignidade que falamos que temos, entendeu? Então você precisa analisar, essa pessoa tem transparência? Né? Por exemplo, às vezes as pessoas usam aquela propaganda, olha, eu fiz aqui, olha como meus resultados, 1 milhão em um mês, 10 milhões em um mês, ok? Então pergunte para ela, olha, você tem como provar que você fez tudo isso? Por quê? Porque a questão não é se é verdade ou se não é, ou se a pessoa vai ficar chateada que você está desconfiando dela. A questão é que você está querendo comprar, é o seu dinheiro que vai entrar ali. Então se ela está falando que fez, então fala para ela provar, entendeu? O que acontece hoje em dia é que as pessoas acham que não, sabe? Às vezes as pessoas elas têm uma tendência de serem enganadas, mas porque querem. Se ela está falando que faz 1 milhão e ainda por cima está dizendo que você pode fazer, então tem que apresentar as mesmas possibilidades que ela tem, entendeu? Eu já te recebi uma proposta assim, olha, eu fiz aqui 5 milhões e você também pode fazer. E aí eu perguntei, mas eu vou ter acesso a todas as ferramentas que você tem? Porque se eu não tenho acesso às ferramentas, então você não pode falar que eu tenho a possibilidade. Certo? Eu vou ter possibilidade se você me der as suas ferramentas. Ah, não, você só vai poder ter as minhas ferramentas se você comprá-las. Falou, opa, aí já mudou, né, o valor inicial. Já não é mais o valor de 5 mil, agora é um valor de 50 mil. Entendeu? Então, essas coisas, elas são muito importantes para você identificar se aquela proposta, ela é uma proposta falsa, de engano, de golpe, ou se ela é verdadeira. Agora, por outro lado, se você encontra tudo isso que eu falei nas pessoas, naquela empresa e naquele produto, então você não tem riscos de você cair num calote. Porque se a pessoa é transparente, se ela não utiliza de gatilhos para te enganar, se o valor continua sendo o mesmo do começo ao fim, se a pessoa te dá a possibilidade de você alcançar os mesmos resultados que ela, te dando todas as ferramentas que ela tem, então olha, embarca nisso, compra. Principalmente se for barato, por causa que aí, quem sabe, através dessa ferramenta, através dessa proposta, desse projeto, você consegue sim se desenvolver, ter uma segunda fonte de renda, ou até mesmo desenvolver uma primeira fonte de renda, sair da fábrica, conseguir a sua liberdade financeira, mas não se deixe ser mais enganado. Procure analisar esses pontos, porque isso vai fazer toda a diferença depois, tá bom? Existem muito mais coisas para a gente poder falar. É que não dá tempo, eu já tenho quase 10 minutos de vídeo, né? Mas se você quiser saber mais sobre isso, quiser uns conselhos, quiser uma consultoria sobre isso, entre em contato comigo, manda uma mensagem, me liga, e a gente vai poder conversar, e a gente vai poder esclarecer esse assunto que eu acredito que é de muita importância, principalmente aqui no Japão, no meio dos brasileiros. Tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo.